No livro de Números, pelo capítulo 30 em diante, não lembro exatamente, mas é por ali mesmo, tenho a certeza, que é 29 em diante, creio. Ali está escrito na Bíblia que o marido pode cancelar o voto da mulher, que o pai pode cancelar o voto da filha, que o sacerdote pode cancelar o voto de uma pessoa, né? E quando o sacerdote aceita o voto dela, ele diz, seja, ela corria um perigo muito grande de Samuel cancelar o voto dela, pela incredulidade do próprio sacerdote, ou por não aceitar a condição que ela estava colocando ali. Ela correu o perigo também de ter o seu voto cancelado pelo seu próprio marido. A Bíblia diz assim, que o marido pode cancelar o voto da sua esposa. Pode cancelar. Mas ela, pela misericórdia, achou graça. E o seu voto não foi cancelado pelo seu marido. Muito pelo contrário, o seu voto foi apoiado. Porque a Bíblia diz que se o marido fizer silêncio quanto ao voto da sua mulher, então, automaticamente ele está consentindo que ela mantenha o seu voto. Então, Marcelo Gonçalves, João Paulo, Deosélia, todos vocês estão me ouvindo, Eduardo, Tiago, ele poderia ter cancelado o voto dela. Ela poderia ter sido arrasada definitivamente, tanto pelo sacerdote, como também pelo seu marido. Está em Números. Isso é um capítulo inteiro sobre o cancelamento do voto. Se a minha mulher fizer um voto, eu tenho autoridade de dizer para ela, não aceito esse voto, não quero que você faça esse voto, né? Porque alguns maridos falam, minha mulher fez um voto doido, um voto maluco. Você que não conhece a Bíblia, poderia cancelar o voto dela. Mas também você pode aceitar o voto. Isso aqui é uma realidade bíblica, é doutrina, é conhecimento da palavra. Então, no verso 21 começa o ponto fundamental. São só 3 pontos fundamentais que quero falar para vocês. E tudo isso que eu disse para vocês até agora é para marcar esse momento. Marque esse primeiro momento, que é o momento do verso 1. E aí você pode colocar em algarismo romano ponto 1. E qual é o ponto 1? O ponto 1 é, antes de oferecer o menino, ofereça a oferta de gratidão ao Senhor. Meu Deus, e por que você fala isso, pastor? Porque diz o texto no verso 22, no verso 21, que ele subiu com toda a sua casa para o templo. Mas no verso 22 diz assim, Ana não subiu. Porque ela disse, quando o menino for desmamado, eu o levarei para que apareça diante do Senhor Jeová e viva ali para sempre. Então o menino ainda estava mamando. Então, como ele estava mamando, então ela disse, deixa ele chegar ao período em que ele não necessite mamar para que ele possa ir ficar ali para sempre. Então ela esperou essa idade. Isso é muito importante. Mas o marido dela disse assim, deixa-o subir, você vai ficar em casa, mas eu subirei com todos os meus filhos, com toda a minha família, para que todos possam testemunhar algo importante. O que? Eu quero oferecer ao Senhor a oferta de apresentação do meu filho, a oferta de apresentação do meu filho Samuel. A importância. E isso vai transformar a história de Samuel. Vai transformar a história de Samuel. Muitos de vocês não sabem que isso tornou a acontecer em Lucas capítulo 1, capítulo 2 em diante, Lucas, perdão, e vocês vão ver ali na história que a partir do verso 21 em diante começa a mudar a história profissional, a história ministerial do Senhor Jesus, por causa de uma atitude importante, oferecer a oferta de apresentação. E infelizmente, não fiquem tristes comigo, ministros, pastores. Eu não digo isso para mostrar que sei, não digo isso para... Eu já passei desse tempo aí. Para com isso. Para que eu vou falar isso? Para me orgulhar, me envaidecer, para sentir? Não, rapaz, é isso. Isso aí já não funciona. Eu digo isso para cooperar com vocês. A maioria das pessoas que são apresentadas ao Senhor nas congregações, nas igrejas, nos templos, perante as igrejas, a maioria deles
nunca foi apresentado, porque eles não creem nesta palavra. Eu tenho um amigo aqui em Atlanta, que ele é meu amigo, mas ele não crê nisso de jeito nenhum. Ele não crê, ele fica me olhando aquela cara dele, mas ele não crê no que eu digo sobre isso. E é um pastor, e ele fica me olhando, me olhando. Isso é a oferta de apresentação, segundo o que nós lemos. Jesus era filho de Deus, Jesus era o filho de Deus. No entanto, José e Maria trouxeram a oferta de apresentação, que eram um par de rolinhas ou pombinhos. Aí você vai compreender porque Deus coloca no livro de Levíticos capítulo 12, que se a pessoa que for apresentar o seu filho for pobre e não tenha para um cordeiro, então ela dará um par de rolinhas ou de pombinhos que custa 10 centavos. Meu Deus! A oferta do pobre. Aí você diz, mas Deus sabia que ele ia nascer na casa de José porque fez a família dele pobre. Quando nós não conhecemos o propósito de Deus na nossa vida, nós falamos um montão de bobagem. É muita bobagem, muita besteira. É uma manifestação extraordinária de ignorância, de neofitismo, de falta de conhecimento. E aí você reclama, sou aqui José, sou teu filho, sou o pai adotivo do seu filho, vou criar o seu filho por minha conta, e o Senhor me faz viver nessa pobreza aqui de Nazaré. Fala besteira, não sabe o que está fazendo. Por quê, Tiago Quirino? Por quê? Por que William Santos? Por quê? Porque se ele fosse rico, então ele traria o cordeiro na ocasião da apresentação. Mas se ele fizesse isso, estaria contradizendo o verdadeiro cordeiro. Então, para ele poder trazer o verdadeiro cordeiro, ele teria que ser pobre, para que naquela ocasião ele não pudesse tomar na sua mão um cordeiro e contradizer o próprio cordeiro de Deus que nasceu na sua casa. Não blasfeme contra Deus. Não diga besteiras, não fale bobagem, não blasfeme contra o propósito de Deus na sua vida, que te fez assim por um propósito, mas você vai mudar essa história. Porque se ele fosse rico, traria um cordeiro, e na sua mão traria outro cordeiro. É a nossa obra contra a nossa fé. Então Deus coloca, vou te fazer pobre, para que quando esse menino cresça, nasça, você possa levá-lo como cordeiro e 2 pombinhas, e possa dar uma oferta completa, como está escrito no livro de Levítico, no capítulo 12. Depois você lê. A oferta de apresentação, como ele diz, fica aí, Ana, que eu apresentarei esse menino diante do Senhor. E diz o texto, subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, perante o Senhor, para oferecer-lhe sacrifício anual e pagar o seu voto. Meus irmãos, meu Deus, meu Pai. Então, o pai leva o seu filho ali, pega o seu filhinho ali, está aqui, Senhor, e o pastor levanta, às vezes o pastor nem levanta, a maioria dos pastores não sabe nem o que é, nem como fazer, nem o que dizer na oferta de santificação, na oferta de apresentação. Quando eu estou nas igrejas que o pastor me dá a oportunidade de apresentar, eles ficam humilhados. Eles se sentem arrasados. Ele termina o culto e diz, pastor, eu não sei nada disso aí, me explica. Eu fui fazer o pastor me convidou, o pastor Djalma me convidou para fazer a apresentação lá em Boston. Tinham mais de 20 pastores ali. Eles se rogaram e eu tive que escrever num papel tudo aquilo que eu tinha dito para eles poderem executarem nas igrejas, porque nenhum deles sabia o que fazer numa oferta de apresentação, que é a mesma oferta do capítulo 1, verso 21 de Samuel. Samuel nasceu, o menino ficou em casa, mas ele disse, preciso levar a minha oferta e cumprir o meu voto, eu preciso fazer isso, e ele foi. Quando Samuel chegou, alguns poucos anos na frente, que ele chegou, que ele entrou ali, aquele lugar estava garantido. Aquele lugar estava garantido. E quem garantiu isso? O seu pai, pela fé, naquela oferta. E quando Jesus é apresentado no templo, então, ele como sendo o próprio cordeiro por si mesmo, e mais as pombinhas ali, sendo
apresentadas ao Senhor, toda aquela oferta se cumpre, ele ganha 7 bênçãos.